Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo então dessa massa maravilhosa que é o Red Velvet e que eu nunca tinha feito. E eu gravei aqui para vocês. Sim, eu nunca tinha feito essa massa, foi um desafio, foi uma encomenda de última hora que eu recebi. Informei a cliente que eu nunca tinha feito essa receita e mesmo assim ela queria muito que eu fizesse e então eu topei o desafio, mesmo correndo o risco, né, de dar tudo errado. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu vou mostrar para vocês agora então como é que eu fiz essa massa bem vermelhinha, que é o característico do Red Velvet, né? E ela fica bem fofinha também. Vou mostrar os detalhezinhos aí para vocês e acompanha certinho que você vai conseguir também. Dando início então aqui na receita, vou utilizar a batedeira planetária, tá? E eu vou usar também esse batedor que é de massas mais leves. Vou usar aqui também 200 gramas de manteiga sem sal e 340 gramas de açúcar refinado, açúcar comum. Detalhe aqui para manteiga, gente, ela precisa estar nesse ponto, nem muito mole e nem muito firme, muito durinha, tá? Ela precisa estar no ponto de pomada. Já coloquei a manteiga lá dentro e agora eu vou colocar o açúcar e a gente vai bater esses dois ingredientes por 4 minutinhos. Ou até a manteiga ficar bem esbranquiçada, quando você vê que ela ficou bem branquinha e bem misturadinha com o açúcar. Já vou mostrar para vocês então o ponto certinho que vocês devem parar de bater, mas é aproximadamente 4 minutinhos. Gente, aqui eu ainda não terminei de bater, tá? Eu só parei para avisar vocês que de vez em quando vocês vão precisar parar um pouquinho a batedeira para raspar os lados e assim poder misturar tudo certinho. Enquanto a manteiga e o açúcar estão batendo, agora a gente vai para a segunda parte da receita, que é misturar o vinagre no leite para fazer o leite talhado. Vocês vão colocar aqui aproximadamente 3 colheres de sopa de vinagre em 300 ml de leite. O leite está em temperatura ambiente, tá? E vamos reservar num cantinho ali até ele ficar bem talhadinho mesmo. Vocês vão ver que ele começa a talhar na mesma hora que você já coloca o vinagre. 4 minutinhos se passaram, aqui está então o ponto que vai ficar quando a manteiga bater bem com o açúcar, ele fica assim bem aerado, tá? É esse ponto então que você vai parar e começar a adicionar os outros ingredientes. Agora a gente vai colocar junto aqui 3 ovos e vai bater por mais ou menos 1 minutinho e meio, 2 minutinhos. Bate aí numa velocidade média, tá? Não precisa ser muito fraco, mas também não muito rápido, tá? Passando 2 minutinhos, vai ficar nessa consistência. É assim, então, que vai ficar a mistura. E aí, a gente vai prosseguir, então, adicionando os outros ingredientes. Vamos lá. Agora, vocês vão colocar aqui 1 colher de sopa de baunilha, tá? Eu coloquei 1 colher, então, de sopa de baunilha, essência de baunilha. E vão colocar aqui 50 gramas de chocolate 50% cacau. Tem que ser o 50% cacau, tá? Agora, você vai colocar lá para bater junto a metade da quantidade total de trigo. São 350 gramas ao todo, então a metade você coloca para bater. E vai adicionar também 150 ml do leite que vocês já tinham reservado, que estava lá talhando, lembra? Somente a metade, ao todo são 300 ml. Então, eu coloquei ele para bater agora só 150 ml. Você vai bater por mais ou menos 1 minuto e meio, vai ver se tá bem misturadinho e aí sim a gente continua. Agora a gente vai colocar aqui dentro para bater o corante. Eu tô utilizando aqui o vermelho Natal da Mix, ele é um corante em gel. Vocês vão colocar aí mais ou menos 1 colher de sopa de corante, tá? Vocês vão ver que é bastante a quantidade, parece bastante na verdade, mas ele não altera em nada no sabor da massa e fica bem vermelhinho. Esse vermelho Natal é o ideal, tá? Ele fica num tom perfeito.
Não sei se vocês perceberam, mas a colher que eu utilizei ali não estava tão cheia, mas logo depois eu adicionei mais um pouquinho de corante, porque eu vi a necessidade, então ao todo deu uma colher de sopa cheia mesmo de corante. Mas Luciele, não é muito corante? Não, gente, posso garantir para vocês que não é. Pode ficar tranquilo que a massa vai ficar uma delícia igual. Terminei de bater essa parte, agora a gente vai acrescentar então o restante do trigo, que ainda tem para bater, e vamos colocar também o restante do leite, né? O leite que ainda tá ali reservadinho, a gente vai colocar aqui também, vai bater por mais uns 2 minutinhos, e aí essa parte da massa fica finalizada então. Mas ainda a gente tem que colocar o fermento. E se você tá gostando dessa receita, deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, agora nessa parte a gente vai colocar então o fermento, é 1 colher de sopa de fermento. Eu tô usando o fermento em pó mesmo, químico, para bolo. E aconselho vocês a baterem esse fermento, né? A misturarem, na verdade, o fermento com a ajuda de um fouet ou de um garfo, tá? Essa parte eu não fiz na batedeira, porque pode ser que a batedeira não misture tão bem assim o fermento por toda a massa, o que é super importante. Aqui já estão as formas, então, com o fundo delas já forrado com papel manteiga. Se você tem papel manteiga, ótimo. Se não tem, não tem problema. Forra o fundo apenas com manteiga ou margarina, ok? Aqui a forma que eu tô utilizando não é de fundo removível. Eu dividi a massa, então, para as 2 formas, deu essa quantidade em cada uma, e agora eu vou levar para o forno, já pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. De 40 a 50 minutos, vai depender muito do seu forno, tá? Então, dividi bem a massa, e agora vai lá para o forno, e daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Prontinho, a minha massa já assou, inclusive ela desgrudou sozinha das laterais, o que facilita muito ainda, porque essa massa é um pouco mais delicada, gente, então as laterais dela, eu já vi alguns comentários que essa massa é um pouquinho mais farelenta. Então, na hora que você vai desgrudar da forma, algumas pessoas acabam esfarelando muito ela, sabe? Então, aqui no meu caso, ela desgrudou sozinha das bordas, o que pra mim foi ótimo. Pra desenformar foi bem mais fácil. Os furinhos são da hora que eu coloquei o palitinho pra verificar se o ponto já tava bem certinho, né? Se a massa já tava bem assada. E o palitinho saiu limpinho. Agora eu vou colocar o pratinho aqui e vou tirar então a massa das formas e mostrar para vocês então como que elas ficaram. Gente, uma pausa então para esse momento. Aqui eu tô colocando uma foto para vocês verem como ficou a massa, porque a memória do meu celular acabou, então eu não consegui filmar o restante ali para vocês. Mas a massa ficou exatamente como ela está aqui, ficou bem vermelhinha, ficou bem assadinha, bem macia, mas ela ficou um pouquinho mais baixa, tá? Do que eu achei que ela realmente ia ficar. Só que tem um detalhe. Quando ela fez a encomenda aqui comigo, ela me mandou um vídeo, né, foi o videozinho que ela viu no YouTube, o rapaz fazendo essa massa, e para que eu pudesse ter uma noção de como fazer, né, óbvio, eu não sabia fazer. Então, ela me mandou esse vídeo e era para eu seguir, no caso, o passo a passo desse rapaz e ir fazendo. Aí ela fez a encomenda pro tamanho 20 centímetros, assim como tava no vídeo do rapaz. Só que poucos minutos não, umas horinhas antes de começar a fazer o bolo, ela perguntou para mim se eu poderia aumentar um pouquinho o tamanho da forma. Claro, não tem problema algum, a gente tem que se adaptar ao que o cliente está pedindo. A questão é que eu fiz toda a receita para o tamanho 20 de forma. E aí, né, ansiosa, nervosa, com medo de não conseguir fazer, né, eu acabei fazendo sim no tamanho maiorzinho. Ela pediu um tamanho maior, eu fiz um tamanho 22, se eu não me engano. É 22 ou 23 o tamanho da minha forma. Aí fiz numa forma maiorzinha, porém a quantidade que eu tinha feito, a porção de massa, era para o tamanho 20. Então, no resultado final, a minha massa não cresceu tanto quanto ela deveria ter crescido, se fosse numa forma 20, né?
eu deveria ter feito ali uma meia receita a mais e acrescentado, né, junto ali, já feito tudo junto, e aí as duas formas, 22, 23 centímetros ali, o bolo teria crescido até em cima, e então eu conseguiria cortar ao meio a massa e me renderiam 4 camadas de massa. Não foi o que aconteceu. Ainda bem que a minha massa, mesmo não tendo crescido como deveria, ela ficou fofinha, ficou gostosa, foi o que me salvou, né? Mas era um desafio em cima do outro ali, né, pra mim. E aí, ela não cresceu tanto, porém ela ficou no tamanho perfeito para fazer uma camada. Então eu não poderia cortar ela ao meio. Ela ficou no tamanho exato. Então deu ali inicialmente 2 camadas, que foi as 2 formas que eu fiz, e depois eu precisei fazer uma terceira forma com meia receita, né, para fazer uma forma e fazer a terceira camada de massa. Então, assim, foi um desafio, mas eu consegui, deu tudo certo no final das contas. Graças a Deus, o sabor da massa ficou ótimo. A espessura ali, apesar de não ter dado para cortar ela ficou perfeita. Só esse detalhe que eu precisava comentar com vocês. Se atentem ao tamanho da forma, tá? Se vocês forem aumentar o tamanho da forma, tem que aumentar também a quantidade de massa. E aqui está, então, o bolo já finalizado com a massa Red Velvet que eu fiz. Foram 3 camadas de massa e 2 de recheio. O recheio foi à base de cream cheese, que foi a pedido da cliente, né? Então, esse foi o bolo finalizado. Já falta ainda ali as decorações, que na próxima foto vocês vão ver como ficou finalizado já lá na festa. Mas elas amaram, ficou perfeito. Sou muito grata a elas por terem confiado em mim, então, para fazer esse bolo. Fiquei muito feliz, fiquei preocupada, fiquei ansiosa, mas também fiquei muito feliz, sim. E é isso, gente. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Até o próximo vídeo, então. Se inscreve no canal. Beijinho!